dia. Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo grupo em sala de aula, sob a supervisão da professora Alzira Carvalho, vou dar início falando dos forais e as cartas de franquia. Historicamente, o constitucionalismo é um movimento desencadeado pelas revoluções liberais burguesas, que defendiam a necessidade de existência de uma Constituição escrita que possuísse mecanismos capazes de conter e limitar o poder político e afastar o absolutismo por completo, pois foi um movimento cultural, político e jurídico desenvolvido durante o Iluminismo, ou seja, no século XVIII, e que postulava, em síntese, a necessidade de adoção pelos Estados de mecanismos para frear o poder do Estado absoluto. Nobres acadêmicos, vocês lembram da Revolução Francesa, que foi tanto debatido já em sala de aula e está sendo estudado e deverá ser por muitos e muitos anos, já que escolhemos essa profissão. Então, a Revolução Francesa foi um marco no processo de formação das constituições escritas, ao propugnar que todo o Estado deveria ter uma estrutura formalizada num documento escrito, como já foi dito aqui até pela professora Alzira, na verdade teria que acontecer uma separação do poder, e a Declaração de Direitos veio justamente para isso. Então, nobres acadêmicos, futuros causídicos, podemos concluir que a Declaração de Direitos serviu para universalizar os direitos, que passaram a ser de todos os homens. E diante desse contexto, e ao mesmo tempo desconstruindo paradigmas, podemos identificar vários elementos como antecedentes da Constituição escrita. Dentre eles, justamente esses que eu vou falar, citar nesse exato momento: os pactos, os forais, as cartas de franquia e até mesmo os contratos de colonização. Esses são, sim, todos os aspectos, e eu vou levantar eles nesse exato momento. Depois dessa rápida e precisa explicação, pergunto aos nobres acadêmicos que aí estão: o que eram os pactos? Nada mais eram do que acordos entre o rei e a nobreza, ou representantes dos burgos, em que se limitava a atuação do monarca frente aos seus súditos, advindos da tradição inglesa, lógico, né? Como já foi falado também aqui em sala de aula. Os pactos eram convenções entre o monarca e seus súditos, como acontece hoje em dia, inclusive o próprio Estado, que é convenção, e geria nesse momento um entrelace entre o governo e as garantias dos direitos individuais. Essa era a luta do tempo, da época. O mais conhecido dos pactos ingleses é a Magna Carta Libertatum, ou seja, a Carta Magna é a Carta da Liberdade, é essa carta. A Carta Magna das Liberdades ou Concórdia, que já foi falado aqui, citado anteriormente por Carolina Dória, uma componente do nosso grupo, era a concórdia entre o rei João e os barões, onde otorgava as liberdades da igreja ao reino inglês. Um acordo, na verdade, entre João sem terra e seus súditos, e que assegurou direitos e garantias para cidadãos ingleses, ao limitar o poder do rei com relação aos súditos. Professora Alzira e caros colegas que nesse momento estão nos assistindo, peço silêncio nesse exato momento para esta observação. Para se ter uma ideia da relevância da Carta Magna para o constitucionalismo, é importante lembrar, e o constitucionalismo contemporâneo, é importante e vale lembrar que vários legados desses documentos estão presentes na nossa Constituição Federal, e de 1988, e no seu artigo 5º, no inciso 68, podemos ver claramente, como foi até lido aqui já por Carolina. Carolina, meu pai. Paga, né? Historicamente... Tem que pagar, né? Não.
Historicamente, a Magna Carta representa o início da Era dos Direitos e um marco importante na evolução da organização constitucional medieval. Depois da Carta Magna, outros pactos foram celebrados entre os reis ingleses e seus súditos. O Petition of Rights, de 1628, que obrigou o rei Carlos I o respeito aos direitos dos tempos imemoriais. Ou seja, vou explicar para ficar mais claro, para que também vocês nunca mais esqueçam, viu? Ninguém ficava mais obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou benevolência sem consentimento de todos. Desta forma, aí você que está do outro lado da telinha aí, prestando atenção, pergunta: mas Érico, você falou das cartas, falou da Revolução, falou de vários pontos importantes, inclusive trouxe a Constituição, os artigos, o artigo 5º e vários incisos que nela constam. E os forais? E os forais? E de forma simples e singela, para que vocês nunca mais esqueçam, vou responder. Eram encontrados em toda a Europa medieval. Na verdade, eram documentos que permitiam aos burgos se autogovernarem. Vejam só vocês, permitia aos burgos que se autogovernarem. Neste exato momento, podemos fazer um link com a aula de História do Direito e recordar que na Idade Média, inicialmente as cidades eram patrocinadas pelos senhores feudais. Estes sim eram os verdadeiros patrocinadores da cidade, submetendo quem? Os burgos, os burgueses, a sua absoluta autoridade. Todavia, o crescimento do comércio e o fortalecimento da burguesia, isso facilitava com que alguns alcançassem sua liberdade de forma pacífica. Vejam só vocês, notem que o crescimento econômico, o poder capitalista já concentrava essas ações. Caros colegas e professora Alzira, essa liberdade, na verdade, era conquistada através da compra de cartas de franquia, que eles lhe asseguravam autonomia política e administrativa. Da mesma forma, essas cartas foram otorgadas aos habitantes de vários senhorios. Então, eles codificavam os costumes locais e protegiam os servos de interpretações abusivas do senhor e seus funcionários. Assim, colocavam limites no senhor feudal. Então, essas cartas serviam, na verdade, e justamente para que eles não ficassem submissos o tempo todo. Ou seja, essas cartas asseguravam autonomia política e administrativa. Vejam só vocês, notem só que já existia essa autonomia política e administrativa que era conseguida através das cartas de franquia. Da mesma forma, essas cartas foram otorgadas aos habitantes de vários senhorios. Então, eles codificavam os costumes locais e protegiam os servos de interpretações abusivas do senhor e seus funcionários. Assim, colocavam limites no senhor feudal. Olhem só os costumes aí. Olha o peso que tem os costumes. Bem, amigos, é com muito prazer e com muito orgulho que finalizamos mais um trabalho de estudo em grupo com a professora Alzira Carvalho, deixando bem claro que a reprodução deste vídeo é gratuito e não poderá ser comercializado de forma alguma, e sim utilizado para fins acadêmicos. Quem quiser vai estar disponível a cópia para que leve para casa e estude, porque vai ser assunto da prova. E também convido a vocês, a todos, ao mesmo que agradeço de antemão já, a equipe agradece, e convido vocês a um coffee break rápido e necessário. Lógico. Muito obrigado.